o cara da partida. Placar de 2-0. Gleger Zorzinho, começa contigo. Até para dar um prêmio da parte defensiva para o Guarani, eu vou votar no Sarará. Eu acho que ele correu uma barbaridade. Foi posicionado numa função totalmente diferente daquela de costume. E para mim jogou muito bem. Inclusive agora no final aí, dando pique para lá e para cá, ajudando defensivamente o Guarani. Para mim, o craque do jogo, Sarará. E para você, CH, primeiro tempo votou no Isaac. E agora o craque do jogo, partida inteira. O voto do Gleger é bem inteligente, eu acompanho. Mas eu quero fazer mais uma vez aqui a observação que o Isaac, no futebol, efetivamente, acabou jogando uma bela partida, mas o craque do jogo, muita entrega, garra, Sarará. O resultado foi justo, CH. Batista, quem jogou futebol em alguns momentos do jogo foi o Guarani, né? Depois, principalmente, fez o primeiro gol do primeiro tempo. Até aquele quando estava 0-0, o jogo não estava agradando, mas os dois times estavam jogando mal. E o Guarani encontrou um gol ali, um golaço do Emerson, não é? Esse é o segundo gol, né? O gol do Bilu. Mas o primeiro gol do Emerson, esse aí, ó. Ele meteu uma pancada pro gol, o Volpi engoliu para mim uma falha. Não foi frango, como disse o Gleger, mas não dá para discutir. Segundo tempo, o Guarani baixou as linhas, marcou pra caramba. Vários jogadores estiveram cansados do segundo tempo. As modificações do Marcelo Fernandes foram para realmente dar mais saúde para o time, e o Retrô incomodou, mas nesse momento, Batista, o mais importante era a vitória, e eu não contesto não, para mim, vitória do Guarani merecida. Ô Gleger, além da pergunta, né, se o resultado foi justo, o Retrô teve vários desfalques por contusão e também por cartão. Raí Ribeiro, o zagueiro, esteve nessa partida ausente pelo terceiro cartão. Facilitou o trabalho do Guarani ou não? Não facilitou. O Guarani jogou um futebol, ao meu ver, no posicionamento diferente, né? Até ficamos espantados aí com a escalação, tá? Ou já com o centroavante. Não. Né? Ele posicionou o time, 2 linhas de 4, em alguns momentos fechava com 3 zagueiros para dar um pouco mais de amplitude pelos lados, né? Mas aí, Batista, o campeonato é assim, né? O campeonato você vai ter desfalques, você vai perder jogador importante por contusão, por cartão, e isso não dá para dizer que o Guarani só ganhou porque o Retrô estava desfalcado. Não. Ganhou porque foi atrás do resultado, ganhou porque estava bem organizado, ganhou porque se dedicou e ficou concentrado do início ao fim. Então, todos esses méritos eu estava falando na transmissão. O banco do Guarani participando, isso é muito legal. Todo mundo gritando, né? Não deixando o time desligar. Para mim foi essa, sem dúvida nenhuma, um dos pontos, né, primordiais, o emocional também. Pô, o Guarani numa situação complicadíssima na competição, jogo fora de casa, foi lá, estava bem equilibrado, bem postado. A disciplina tática foi fundamental nesse jogo também. Agora, o que vocês acharam do esquema tático do Marcelo Fernandes? Jogando com o Sarará na lateral esquerda, uma espécie de lateral barra zagueiro, ou uma dobrada do lado esquerdo, né, com o Emerson Barbosa, que inclusive foi liberado para ir à frente, fez o gol assim. Isaac como falso 9, e nas mexidas durante o jogo, ele também foi mexendo em posições. Ou o caso do Sarará, que saiu da lateral esquerda, foi ser volante, e entrou o Justen na lateral direita. O que vocês acharam desse mexidão? Sabe, antigamente, né? Eu chegava em casa de noite, mexido, né? Catava tudo, o que tinha nas panelas, fazia aquele mexidão, aquilo era gostoso pra caramba, E foi gostoso hoje também, né? Aliás, o Batista, é importante a gente dizer que o posicionamento do Sarará não foi lateral, né? Ele era uma espécie de um terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo. Só que o Emerson, no momento em que o Guarani não tinha a bola, o Emerson vinha como lateral e aí passava uma linha de 4, né? Que por isso que o Guarani joga com 2 linhas de 4. O menino lá, o Miguel, né? Luiz Miguel fazendo pelo lado direito o que o Emerson estava fazendo pelo lado esquerdo, uma espécie de um ala, né? E deu certo.
A hora que tinha a bola, era uma saída de três zagueiros, amplitude, e a hora que perdia a bola, 2 linhas de 4. Então, deu muito certo o mexidão do Marcelo Fernandes, e com certeza o torcedor deve estar feliz também, que foi bem gostoso, né? A vitória. E aí, CH, gostou do mexidão do Marcelo Fernandes? Mas o grande sabor desse mexidão, na minha opinião, foi a sacada do Isaac como falso 9. Isso foi uma sacada. Foi. E você sabe por que ele colocou o Sarará? Por causa do Gedeilson, lateral direito deles. Que é um cara que ataca pra caramba, só que hoje não tinha jeito. Porque ele adiantou o Emerson para evitar a descida do Gedeilson. Então isso foi outra sacada do treinador, que hoje está de parabéns. E como o Gleger disse, é a verdade. A execução do plano de jogo, estranho, mas deu certo, porque o certo é o que dá certo, não dá para discutir, eu não estou discutindo, o que vale é o resultado, mas as mexidas com pouca qualidade técnica, como o técnico do Guarani tem, ele está de parabéns. E o time também, porque a execução deu certo e funcionou. E antes de finalizar, uma opinião de vocês, porque amanhã abre a janela de exceção, né? Até dia 10. Guarani contratou 3 jogadores. Contratou Vitinho, lateral esquerdo, Cecinho, lateral direito, e o Bruno Silva, zagueiro experiente. Por aquilo que vocês viram no jogo de hoje, quais desses 3 já para o próximo jogo, que será contra a Itabaiana, ganha a posição de titular? Então, né, Batista, você vem de uma vitória, vai mexer, né? Então, assim, não dá pra saber. Mas, por exemplo, o Cicinho é um jogador que, pra mim, chega pra jogar. Até pela experiência, pra elevar um pouco o nível de experiência desse time. Então, eu acho que desses aí que chegaram, apenas o Cicinho tem possibilidade. Não estou falando que vai jogar, mas possibilidade de ser entre os titulares. Porque não tem jogo, né, no final de semana. Aí só dia 15. Isso mesmo. Então, são 15 dias de preparação. Quer dizer, os contratados, mesmo aqueles que chegaram por último, o caso do Diogo Silva, zagueiro, vai haver um tempo suficiente aí de preparação, né? Eu também acho que o Cicinho tem grandes chances, se tiver saúde, preparo físico, para atuar como titular. Tanto é verdade que hoje o Guarani estava com um problema na lateral direita, né? Não tem um jogador ali que a gente possa, com todo respeito aos jogadores que estão lá, eles são muito irregulares, e o Guarani, por isso que o Guarani está no mercado, contratando. Eu acho que o Cicinho tem grandes chances de atuar. E o Guarani que está prometendo aí mais 4 jogadores para a semana, né, Batista?